Relaxa, pega o seu café, o seu chá ou o seu chimarrão e vamos conversar. Esse espaço aqui é para você que quer conversar e precisa relaxar. Esse espaço é para você que está precisando se conhecer. É para você que quer trilhar novos caminhos. É para você que quer poder entender o que cada uma das coisas está passando na sua vida, o porquê de alguns acontecimentos, de algumas ocasiões de doenças e algumas questões que faltou saúde. Então, esse espaço é para você. Vem comigo, vamos conversar. Já encaminha para mais mulheres que necessitam conversar, precisam relaxar e se conhecer. Envia para todas elas aí que vocês conhecem e vamos começar a falar principalmente sobre saúde integrativa. O que é isso, Ali? Antes de qualquer coisa, eu sou a Ali Fortes Rossellet, terapeuta integrativa. A terapia integrativa começou na minha vida desde 2024, quando eu comecei a minha especialização em saúde da mulher. E sabe por quê? Porque eu fui a pessoa que precisei muita conexão com a terapia integrativa. Eu precisei de profissionais integrativos, profissionais que realmente conhecessem lá a fundo o que acontecia por trás da minha doença, que era a endometriose. As minhas características iam além de simplesmente passar um remédio para dor, que é o que hoje muitos médicos acabam fazendo, tratar a dor do paciente, ou até mesmo um medicamento. Então vai tomar um anti-inflamatório, vai tomar qualquer outro remédio para alívio dessa dor, dessa inflamação. E a endometriose, então, é um processo inflamatório crônico que a mulher passa, muitas vezes até mesmo acometendo até o sistema nervoso. Então, as nossas emoções, a nossa mente, o nosso autocuidado, as nossas limitações, tudo isso vem acarretando a nossa saúde, o nosso bem-estar e é visto como normal. E não é normal tudo isso. Então eu precisei me conhecer e ver o que eu precisava mudar na minha vida para que eu não vivesse doente e sim saudável. Então, você já prestou atenção que o seu corpo dá sinais disso? Me conte aqui nos comentários, me fale se o seu corpo já deu algum sinal. Você sente alguma dor, cansaço, dores nas pernas, cansaço mental, físico, onde nenhum sono que possa dormir a noite toda acorda aquele cansaço. E aí você vai lá no médico e o médico te dá um medicamento para dormir, te dá um relaxante para que você relaxe à noite. E não é isso que muitas vezes nós precisamos. Então a saúde integrativa, ela vem para conhecer o todo da pessoa. Ela conecta desde a base para poder entender qual foi a história desse paciente, o que viveu na infância, como é que foi a sua gestação, como é que foi o processo do teu crescimento, do teu amadurecimento, o que tu passou, quais são as crenças que você carrega, qual é a sua ancestralidade, como é que é o teu dia a dia. Então não basta simplesmente chegar e passar um protocolo para o paciente e querer ver se esse protocolo vai dar resultado, se não olhar a parte íntima desse paciente, porque um paciente é diferente de outro, nós pessoas somos diferentes e cada protocolo ele não deve se encaixar, quer dizer, né? Todo o protocolo ele tem que ser único. Então existe o passo a passo de tratamento, mas será que vai dar certo para mim? Será que dá certo para você também? O mesmo protocolo? Quais são as bases? O que acontece por trás de um protocolo? Atrás de um tratamento? Então eu comecei a verificar que para se tratar uma doença é preciso a prevenção, é preciso tratar a saúde primeiro,
para que a gente possa curar a doença. E sabe de uma outra coisa? A terapia integrativa, ela vem para conhecer o paciente, né? Então, assim, o profissional que realmente senta e conversa, entende o porquê que passou uma dor. Muitas vezes a alma doente, é o cansaço, o esgotamento mental por excesso de trabalho. Aí a pessoa nasce portadora de endometriose. Essa endometriose, com o excesso do estresse, vai estourar, vai proliferar dentro do corpo da mulher. E aí, então, qual é o problema? É a endometriose ou é o estresse? Ou é o estresse crônico que desenvolve a endometriose ou é a endometriose que vai desenvolver o estresse? As duas coisas estão interligadas. Então, de que maneiras nós vamos viver mais saudáveis para que a endometriose entre na nossa vida de uma forma saudável também, onde a gente possa viver, ter um estilo de vida mais equilibrado, com mais saúde e bem-estar. A mulher que realmente tem essa endometriose, ela precisa entender que o seu estilo de vida precisa mudar. Precisa ser um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado, com menos estresse. Precisa ter o tempo de descanso, precisa ter o preparo para a menstruação. Então, o que a gente vai estar verificando no dia a dia? Que, poxa, a mulher tem muita cólica forte, mas o que está dando essa cólica forte? É a endometriose. Não, mas o que faz com que a endometriose doe? Então, nós vamos ver. É os pés frios, ela sabe que ela tem que andar de meia, que os pés têm que estar sempre aquecidos. Ela toma banho gelado ou ela toma um banho quente? Porque não é só vai passar a vida toda tomando um banho gelado, andando com os pés descalços, deixando com que o frio entre no seu corpo e vá se conectar ao útero para que o frio acabe fazendo a vasoconstrição, fazendo com que a coisa se contraia mais. A gente precisa aquecer esse corpo, aquecer esse sangue para que ele circule de forma correta no corpo e não faça vasoconstrição, que ele faça a dilatação, que a pessoa fique mais aberta. Porque quanto mais eu ficar encolhida, mais vai doer. Quanto mais contraindo, maior vai ser a dor. Tu vai lá para uma academia, vai pegar peso, tu vai levantar o peso, vai lá, bota carga, vai doer. Então tu vai andar mais rígido do que simplesmente alongar. Então todo um tratamento está por trás disso. Por que a pessoa não consegue se abrir, não consegue alongar? O que tem por trás disso tudo? E aí entramos na questão integrativa. Hoje a integrativa, ela não veio substituir a medicina tradicional, ela veio somar com a medicina tradicional. Então todo esse autocuidado, essa parte mais íntima, às vezes o médico tradicional ele não tem não é que não tenha conhecimento da prevenção, existe a medicina preventiva. Existem os profissionais que atuam na parte preventiva, mas muitas vezes o médico ele vai olhar o problema e vai dar o remédio. Esse é a medicina tradicional, né? A escola médica te ensina a tratar a doença, mas não ensina essa parte holística, da onde vem a história, o que aconteceu com essa pessoa, por que ela está passando por isso, qual é o seu dia a dia. E isso é o profissional integrativo. Então, às vezes, uma consulta de 10 minutos não dá tempo do médico conhecer o paciente e poder fazer toda essa aplicação integrativa. Então, vem esses outros profissionais para somar com o médico tradicional. Então, o que a saúde tradicional vai poder resolver nesse caso de uma doença já instalada? Então, às vezes, essa cura vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A gente precisa curar todos os nossos sistemas, toda a nossa questão, muitas vezes que estourou, né? Uma alma doente estoura no nosso corpo. E o que está por trás disso? Como é que a gente vai conseguir fazer com que o paciente entenda o seu estilo de vida está sendo prejudicial?
Então a gente precisa trazer uma realidade, mostrar como é que está sendo, o que aconteceu e o que somatizou que o corpo mostrou. E isso a gente vai resolver lá atrás. Então a saúde integrativa, ela vem para te conhecer profundamente e cuidar da saúde, para que você não adoeça. Então tratamentos existem e de várias formas. Qual vai ser o melhor para você? Nós vamos analisar o meu caso, eu digo, né? Eu analiso o que o médico passou para o paciente, eu olho e aí nós vamos poder entender o porquê que ele está utilizando esse tal medicamento, porquê que a doença somatizou no corpo dele e o que a gente vai precisar tirar, retirar, o que a gente precisa mudar, qual é a vida que vai mostrar. E muitas vezes a gente acaba indo a profissionais que nem conhecem, eles acabam fazendo protocolos e mais protocolos e saem dando para todos os tipos de pessoas, mas as pessoas são únicas. As pessoas, elas nasceram totalmente diferentes umas das outras. Então, uma pode ter endometriose com muita dor e a outra pode não ter muita dor, mas tem uma endometriose. Então, o que uma tem no seu dia a dia que a outra não tem? O que uma faz de benefícios para não estar sentindo uma dor? Mas uma hora vem e vai ser tardio, porque não teve os seus sinais, né? Só vai ter o sintoma. E aí a gente vai precisar fazer uma cirurgia para isso. Nós vamos precisar corrigir. Esse foi o meu caso. O meu caso da endometriose, desde quando menstruei pela primeira vez, quando eu tive a minha menarca, eu tive muita cólica, eu tive um fluxo muito forte e sempre foi dito que era normal a primeira menstruação ter cólica e com fluxo forte. Tinha às vezes que vinha, outras vezes não vinha, então vinha, eu ficava 3 dias menstruada, outro dia eu ficava 5 dias menstruada, aí um mês vinha um pouco antes, um mês vinha um pouco depois e sempre dentro do calendário, está tudo normal. E só que eu, no meu tempo, eu não consultava uma ginecologista. Quando eu comecei a consultar uma ginecologista, eu já era maior de idade, já era noiva do meu marido, então a gente já estava começando a ter relações sexuais. Foi quando eu realmente procurei uma ginecologista. E olha que tempo tardio. Eu fiquei menstruada aos 11 anos, eu tive a menarca aos 11 anos e só fui procurar um ginecologista aos 23 anos. Pensa isso, olha essa faixa toda que eu fiquei sem medicamento, que eu fiquei aguentando dores, usando bolsa de água quente, que era o que me aliviava, usando meias nos pés, porque eu sentia que quando eu tinha contato com piso gelado, frio, eram os meses que eu tinha mais dores. E no verão, então, como é que eu ia tomar banho de mar, banho de piscina, ficar gelada, pegar a umidade, areia da praia molhada, aquela coisa toda. Pegava umidade, pegava friagem e eram os meses onde eu tinha mais cólica. E como é que eu ia fazer bolsinha de água quente, escalda-pés, com 40 graus na rua, um calorão? Então a gente acaba não tendo esses cuidados e as dores vêm. E é normalizado isso. As pessoas aprenderam a normalizar o que não é normal. E hoje, nós profissionais integrativos estamos à frente para poder dizer: não é normal. Precisamos, junto com a medicina tradicional, somar um tratamento melhor para melhorar a nossa qualidade de vida. E assim diminuir todos os aspectos de doença que somatizam no nosso corpo. Então, genética pesa bastante, pesa sim. Como é que foi o estilo de vida dos pais, dos avós? O que veio da ancestralidade? Se a gente sabe a nossa história, é muito mais fácil. Olha, tiveram isso, isso, isso. Qual foi o caminho de vida deles? Como é que eles faziam? Né? Então,
trabalhava com uma exposição para prejudicar a saúde, a gente começa a traçar todo esse conhecimento. E você? Aí a gente começa a ver que tem o mesmo estilo de vida. Então, só um pouquinho, vamos prestar atenção. Se você tem o mesmo estilo de vida e soube qual é o fim da sua genética, você vai trilhar o mesmo caminho para cair no mesmo fim? E aí vem a importância de saber profissionais que vão olhar para a tua história antes de olhar para a tua doença, é olhar a tua história, é saber o que foi, qual foi o caminho que você trilhou para acabar dessa mesma forma. Então existem diversas formas da gente, isso se chama a epigenética. Então o caminho do que a genética trilhou e a epigenética trilhou também. Então a gente pode fazer o estilo diferente. Então se ele fez isso aqui, os profissionais estão dizendo, não vá para esse mesmo caminho, que você também, já tem um exemplo, você também vai fazer a mesma coisa, vamos fazer diferente, vamos testar fazer isso aqui, vamos se alimentar. A base da vida é a alimentação. Deus nos deu tudo para a nossa alimentação. E aí veio as indústrias alimentícias que estragou toda essa questão alimentar. Só que eu não digo 100% a indústria também, né? Tudo é Deus, tudo Deus faz para nós. Então, o que a gente faz em excesso? Tudo que é excesso é prejudicial. Não vou dizer para você parar de comer açúcar 100%, porque açúcar tem em várias coisas. Açúcar tem na pasta de dente, nos medicamentos que a gente ingere. Tem várias composições além do alimento que a gente come. Então, assim, o que a gente vai fazer? Qual é o equilíbrio? Então, vamos comer mais frutas? Frutas têm açúcar, um índice alto de açúcar. Mas entre um açúcar saudável e um açúcar mais químico, colocar a composição mais química e não coloca nada saudável, isso vai ser prejudicial sim à saúde. Então vamos substituir essa parte mais química por coisas mais saudáveis. Vai comer mais frutas do que simplesmente abrir um pacotinho de bolacha e sair comendo, ou a gente vai comer a fruta até a gente conseguir deixar de comer a bolachinha, né? Um simples exemplo. A gente vai começar a comer alimentos simplesmente com pitadas de sal, ou nós vamos preferir comer salgados com excesso de sódio o tempo todo, que é sal também. Então, o que a gente vai começar a substituir? De que forma a gente vai integrar essa alimentação mais equilibrada? Então, nós vamos começar a ver o que o nutricionista vai caminhar dessa forma, mais saudável, e a gente poder trilhar junto esse caminho. Vai precisar de uma dieta ou de um equilíbrio alimentar? Eu sou fã do equilíbrio alimentar, já fiz diversas dietas e nunca deram certo. Quando eu comecei a aprender o equilíbrio alimentar, o que eu precisava substituir, tirar temperos alimentícios, químicos, preparado em indústria, né? Aqueles temperinhos bem gostosos que tu abre no pacotinho assim coloridinho, sabor maravilhoso, mas aquilo ali tem um excesso de açúcar, excesso de sódio, várias outras composições químicas que a gente vai botando para dentro e não sabe que aquilo ali está nos trazendo muito mal, porque a gente come em excesso. A gente bota esses pacotinhos lá no arroz para ficar mais branquinho, para dar um saborzinho no arroz. Para que isso? O arroz veio da natureza. Deus foi lá e plantou o arroz para a gente poder colher e comer, fazer uma farinha de arroz. Aí depois veio o lado de poder fazer o cozido, onde a gente aprendeu a comer o arroz. Mas o sal, como é que eles salgavam os alimentos antigamente? Era o sal normal, aquele sal mais empedrado, que é retirado da natureza também. Então, tudo é um equilíbrio.
aprender a temperar uma comida é usar os temperos da natureza. É temperar com uma salsinha, com um alho, com uma cebola, para dar... E aí nós vamos usar o sal para que esses sabores eles consigam fazer com que o nosso alimento fique mais saboroso. O sal entra para realçar ainda mais os sabores. Então tu vai usar pouquinho sal. Uma pimentinha do reino, nossa, gente, é o melhor tempero. Usar a cúrcuma, o açafrão. Isso são temperos onde vai dar cor ao alimento. Então, a gente poder conhecer o que as ervas nos trazem e de que forma a gente pode utilizar no nosso dia a dia como alimento, como tratamento. Não estou dizendo substituir o medicamento que o médico tradicional vai lá e te passa. Não, mas estou dizendo para a gente substituir as questões químicas alimentares. Então, a gente vai usar um chá. Que tipos de chá a gente vai utilizar? Aquele que vem da indústria ou aquele que a gente colhe da natureza? Então, que tipo de chá? Ah, eu não tenho tempo para usar, não consigo acesso para comprar, não tem como plantar. Então, vamos utilizar então o de pacotinho, mas o que esteja mais dentro do natural. Então, olhar o rótulo do chá, saber a composição química que está dentro daquele sachêzinho para a gente poder utilizar. De que formas melhores a gente vai estar colocando dentro do nosso dia a dia. Isso são cuidados integrativos. Perfumes, que é uma coisa que a gente usa muito. E aí perfumes nas roupas, perfume em nós, no nosso corpo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito. Eu utilizava muito hidratantes com cheiros fortes, cheiros maravilhosos. Isso faz com que no corpo feminino, e aí acha que tu tá utilizando mais, produzindo mais hormônio. Então, o que a gente vai, todo esse conhecimento, o profissional vai saber te explicar. Então, são coisas que a gente vai trilhando junto ao tratamento, explicando tudo passo a passo, a maneira que a gente vai utilizar o perfume. As influenciadoras, vocês já notaram que elas borrifam os perfumes por aqui? Elas não passam aqui. Isso porque já foi ensinado a elas que se utilizar aqui, nós temos um dos maiores produtores de hormônios aqui, que é a nossa tireoide. Então, é um dos nossos principais hormônios. Como é que a gente vai passar um perfume aqui para confundir a produção dele ainda mais? Então, é aqui, ó, é a distância que se usa esses perfumes. Os perfumes das roupas. Então, são coisas que a gente vai ver o que é utilizado em excesso, o que realmente eu preciso trocar aos pouquinhos nesse estilo de vida, do que simplesmente passar uma restrição completa. Tu precisa fazer isso aqui ou isso aqui, senão tu morre. Não, eu quero saúde, eu quero um bem-estar, eu quero qualidade de vida. Então, o que eu vou conseguir substituir nesse meu dia a dia para que me transforme em bem-estar? Para que eu relaxe, para que eu não viva estressada. Gente, eu tenho que me alimentar melhor. E agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou temperar minha comida? Eu gosto disso, eu adoro passar perfume, excesso de hidratantes, aquela coisa toda. Não, nós vamos aprender a olhar então o que esse produto está me fazendo. Usar, realmente sentir, é ele que está me fazendo mal ou é todo o excesso de outras coisas que eu tenho, além disso? Então são coisas que a gente vai aprendendo aos pouquinhos a subir a escadinha da saúde integrativa, que é isso, é olhar a nossa história, saber o que a nossa genética já trilhou e saber o que a nossa epigenética pode nos transformar, o que a gente consegue ganhar. Então, esse o meu recado aqui para vocês, a gente poder explicar um pouquinho mais o que o profissional integrativo ele faz. Eu tentei falar da forma mais popular para a gente poder entender o que realmente nos faz adoecer e não simplesmente poder ali confiar
no que um diagnóstico, o que o exame está mostrando, mas o nosso dia a dia é completamente diferente desse resultado desse exame. Então, muitas vezes o exame está ok, mas o nosso dia a dia está péssimo. E isso faz com que lá na frente a gente possa entender o somatório de problemas que no exame, mas eu não tinha nada disso e agora tenho? Porque lá atrás eu não soube verificar todos os sinais que o meu corpo estava mostrando que eu precisava trilhar diferente, abrir novas sinapses, novos conhecimentos, para que a minha parte emocional, para que a minha mente, para que a minha saúde pudesse realmente entender o que acontece e eu poder ser o protagonista da minha vida, né? E não uma doença, mas sim a saúde. Poder deixar um legado, algo que realmente faz a diferença de viver melhor.